Então o Copom acabou de reduzir novamente a taxa Selic da mínima histórica de 5% ao ano para uma nova mínima histórica de 4,5% ao ano. E eu sei que agora você, investidor, deve estar se perguntando: mas o que isso significa na minha vida? Será que é hora de abandonar a renda fixa? O que fazer? independentemente de qual ou quais dessas dúvidas você tem, eu respondo todas elas num vídeo muito bacana que eu publiquei há algumas semanas atrás no meu novo canal Ramiro Gomes Ferreira. Na ocasião, eu comentava sobre a redução da taxa Selic para 5% ao ano. E lá eu fiz todos os cálculos considerando essa taxa, esse patamar de 5% ao ano. Mas sabe por que eu estou repostando esse vídeo aqui nos próximos minutos? Porque o que menos importa naquele vídeo são os cálculos, mas sim a linha de raciocínio que eu segui. Então eu te convido para prestar bastante atenção ao longo desse vídeo, deixar o teu like aqui, te inscrever no canal e, se você gostar desse vídeo, conhecer também meu novo canal chamado de Ramiro Gomes Ferreira, que é o meu nome, que é um canal em que eu criei para falar só sobre investimentos, mostrando a minha carteira, as ações que eu tenho, as decisões que eu tomo, enfim, ter uma relação mais próxima, mais pessoal minha contigo. Tamo junto? Então, Carvalho e Andressa, rodem aí o vídeo pro pessoal que eles vão se amarrar. Então a taxa Selic acabou de ser novamente reduzida. Ela saiu da mínima histórica para a nova mínima histórica. Ou melhor, de 5,5% ao ano para 5% ao ano. O que isso significa para você, investidor? O que muda e o que não muda no mercado financeiro nacional? E o que você precisa saber para tomar as melhores decisões de investimentos na sua vida? Então vamos começar pelo básico, tá? Até o dia 30/10, a taxa Selic estava ali na faixa de 5,5% ao ano. E agora ela foi reduzida para 5% ao ano. O que isso muda no curto... Opa! O que isso muda no curto prazo? O que muda é que a taxa Selic, também conhecida como taxa básica de juros, ela determina quanto vai render o ativo menos arriscado do país. O ativo menos arriscado do país se chama LFT, ou na plataforma Tesouro Direto, Tesouro Selic, que é o empréstimo que você, investidor, faz para o Tesouro Nacional, e o Tesouro Nacional garante que vai te remunerar a 100% da taxa Selic, que é chamada de uma taxa pós-fixada, porque ela muda com o tempo. De 2 em 2 meses, o Comitê de Política Monetária se reúne para determinar qual vai ser a taxa Selic meta a partir de então. Foi essa reunião hoje que determinou que ela ia cair de 5,5% para 5% ao ano. Ou seja, a partir de agora você recebe um pouco menos nominalmente, investindo sem risco algum. Beleza? Isso é o básico. Mas eu quero falar sobre muito mais do que isso, até para que você não tome decisões precipitadas, não pense numa lógica muito simples de tomada de decisão. Como assim, Ramiro, pensar numa lógica muito simples? Eu peguei aqui o ano de 2015 para dar um exemplo, para provar um ponto de que a taxa Selic tem uma correlação muito forte com a inflação do período. Então vamos pegar 2015, tá? O investidor que no dia 1º de janeiro de 2015 investiu no Tesouro Selic ou investiu num CDB com a rentabilidade de 100% do CDI, abrindo esse parênteses, tá? Porque é praticamente a mesma coisa. No final do ano, ele viu o seu patrimônio se valorizar em 13,27. Por que 13,27? A taxa Selic era de 13,27% ao ano? Não, ela começou o ano ali na faixa dos 13 e o Copom foi subindo ela ao longo do tempo. Acabou o ano, se eu não me engano, a 14,25% ao ano. Mas quem investiu do início ao fim recebeu 13,27% de juros. Lindo, beleza. E o IPCA, que é a métrica que mede a inflação do período? Quanto que ele foi acumulado em 2015? O IPCA acumulado em 2015 foi de 10,67%. O que isso significa? Que as coisas no Brasil ficaram na média 10%, quase 11% mais caras. E a taxa Selic ela subiu muito ao longo do ano justamente para conter a inflação. Porque qual é a lógica? Se a taxa Selic está muito alta, os investidores têm incentivos
para não consumirem e investirem sem risco. Eles tiram o dinheiro da economia, colocam lá no banco, né, na corretora, investido em Tesouro Selic, gastam menos, a inflação acaba caindo, que foi o que aconteceu com a inflação ao longo de 2016, em que ela fechou na faixa de 6% naquele ano. Então, se a gente for pensar o quanto o investidor ganhou de dinheiro, ele ganhou bastante, 13%, só que tudo ficou muito mais caro. E se a gente for pensar sobre realmente o que caiu na conta dele, o cara que comprou no dia 1º de janeiro e vendeu no dia 1º de janeiro de 2016. Esse cara pagou 20% de imposto de renda sobre o seu investimento, que fez sobrar dos 13% 10,62%. Porque a gente sempre tem que pensar no nosso retorno líquido, líquido dos custos que a gente tem para investir. E ir sempre além do retorno líquido, porque não interessa nada ganhar 10% se tudo ficou 10% mais caro. Então a gente tem que pensar sobre a perspectiva de retorno real, líquido de custos e real, que é acima da inflação. Tem nada a ver com a realeza, tá? Retorno líquido real, que a gente calcula o retorno líquido, 1 mais retorno líquido dividido por 1 mais inflação, nesse ano deu negativo. Deu menos 0,05. E aí você pode pensar, Porra, amigo, sacanagem, né? Pegou 2015, um ano com a inflação lá em cima. Quanto é que foi isso aí, sei lá, nos últimos 15 anos? e é isso que eu quero te mostrar, a trajetória mais recente da taxa básica de juros, da taxa Selic, em comparação com a inflação. Então, o investidor que investiu no Tesouro Selic, no NFT, lá atrás, lá em janeiro de 2004, e manteve esse investimento até o final de setembro de 2019, ele teve um retorno composto anual, medido por essa sigla de CAGR, de 11,5% ao ano. 11,5%. Quer dizer que em muitos meses nesse período a taxa Selic estava muito alta, em meses mais recentes, por exemplo, ela estava mais baixa, e na média esse cara viu o dinheiro render 11,55% ao ano. Num período em que a inflação ficou na faixa de 5,5% ao ano, 5,56% ao ano mais precisamente. Se a gente for pegar o retorno líquido de custos do carinha que investiu lá em Tesouro Selic lá atrás, sem risco algum, vendo dinheiro render todos os dias, ele pagou uma alíquota de 15% de imposto de renda, e aqui a alíquota cai de 20% para 15%, porque esse cara, eu estou supondo que ele ficou com mais de 2 anos com dinheiro investido, então reduz 15% de 11,55%, a gente sobra com 9,82%. 9,82. O raiozão caiu aqui para avisar como foi um retorno mais baixo por conta, né, de descontar imposto de renda. 1,982, né, no caso seria 1,0982 dividido por 1,0556, ou seja, a conta que a gente faz para entender qual foi o retorno real resulta em 4,03%. Resumo da ópera, tá? No longo prazo, 15 anos, o investidor que não correu riscos no Brasil viu seu patrimônio, crescer na média 4% ao ano, aumentar o seu poder de compra em 4% ao ano. E isso é uma taxa muito alta mesmo, tá? Porque o cara não correu risco algum. O risco é o país virar uma Venezuela. O único risco que esse cara correu, que todo mundo corre em qualquer ativo do mercado financeiro. E o que está acontecendo é uma redução da taxa real de ativos livres de risco, da taxa de juros real do país. Isso que a gente vem vendo já há muitos meses, não é uma coisa do dia para a noite. Essa redução, na verdade, vem desde os anos 90, porque quando teve o Plano Real, uma das medidas para controlar a inflação foi jogar a taxa Selic lá em cima. Então, na década de 90, em 95, 96, 97, 98, 99, a taxa Selic ficou muito alta e muito acima da inflação. E criou, de fato, uma geração rentista aqui no Brasil que não precisava fazer nada, não precisava empreender, não precisava colocar o dinheiro na economia real, não precisava nem ter uma inteligência de alocação de recursos para ver a sua riqueza aumentar ano após ano. Nos últimos 15 anos a gente pode ver então que o aumento seria de 4,03% real. É um resultado de longo prazo, faz crescer o seu dinheiro, mas não deixa ninguém rico, a não ser que essa pessoa fique muitas décadas com o dinheiro rolando. Então, mesmo no longo prazo, mesmo a gente tendo uma das taxas livres de risco real mais altas do mundo, isso aqui demora para enriquecer as pessoas.
E o cenário atual, considerando que hoje temos, a partir de agora, uma Selic a 5%. Vamos trocar de caneta. Considerando que hoje temos uma Selic a 5% e uma inflação acumulada dos últimos 12 meses de 2,89%, se a gente for fazer direto a conta para entender qual o retorno líquido real, qual seria, né, se o Tesouro Selic tivesse rendido 5% nos últimos 12 meses, não rendeu, tá? Rendeu mais, porque só a partir de agora a gente tem essa taxa, seria um retorno líquido real de mais ou menos 0,08%, mais ou menos 4 vezes menos do que o retorno líquido real desde a década de 2000. Desde 2004, que é quando a gente tem a nossa base de dados aqui atualizada com o IMAS, que é o índice da Ambima, que reflete o retorno de um investimento sem risco no Tesouro Selic. Resumo de toda a ópera, tá? Não é uma queda da taxa Selic de 5,5 para 5, que significa que a renda fixa morreu, você tem que tirar imediatamente todo o seu dinheiro da renda fixa, que ela não dá mais dinheiro. Na verdade, mesmo com essa situação aqui, você ganharia mais dinheiro do que o cara que investiu lá em 2015, quando a taxa Selic estava em 13% ao ano, quando ela fechou, né, o acumulado de 12 meses a 13,27% ao ano. Então a gente tem uma taxa que é quase um terço daquela e um retorno líquido real que é maior. 1% ao ano é maior do que zero. Então tome muito cuidado com decisões precipitadas, tome muito cuidado em tirar todo o seu dinheiro da renda fixa. E, em especial, tome muito cuidado com dinheiro de curto e médio prazo, tá? Que é para isso que serve a renda fixa. Ela serve para preservar o seu patrimônio no curto prazo, que é até 1 ano, e no médio prazo, que é até 5 anos. Ela serve para que você deixe o seu dinheiro que você não vai consumir agora, mas vai consumir daqui a pouquinho. Aquela viagem que você vai fazer em janeiro, aquele carro que você quer comprar daqui a 2 ou 3 anos. É para isso que servem os instrumentos de renda fixa, além também de servir como parte auxiliar da sua carteira, da composição da sua carteira de longo prazo. Porque nem na década de 2004, ali, nem nesses dados entre 2004 e 2019, ela proporcionou um retorno muito satisfatório em relação ao crescimento patrimonial. Então entenda, tá? A renda fixa segue sim tendo os seus fins e por longo prazo segue sendo essencial você investir diferente. Você ter uma posição em renda variável, você aprender a investir em ações, mas não para sair correndo, para jogar todos os investimentos fora e começar a investir em ações. E sim para ter um instrumento melhor para fazer o seu dinheiro crescer, seu patrimônio se multiplicar no longo prazo. Por isso eu te convido a estudar sobre fundos imobiliários, ações brasileiras, ações norte-americanas. Então, se você gostou desse vídeo, se você entendeu a linha de raciocínio e se você quer realmente aprender a tomar melhores decisões com o seu dinheiro, a investir melhor, eu recomendo muito que você se inscreva no meu novo canal, @RamiroGomesFerreira. Eu não sei se tem arroba aqui no YouTube, mas o link para inscrição vai estar aqui. Conheça, dê uma olhada lá nos vídeos, tenho certeza que você vai se amarrar. Tamo junto? Um grande abraço e até a próxima.